Vamos resolver o exercício 46 da seção 14.5. O exercício diz o seguinte: se z é igual a f de xy, em que x é e elevado a s cosseno de t e y é e elevado a s seno de t, mostre que a derivada de z com relação a x ao quadrado mais a derivada de z com relação a y ao quadrado é igual a e elevado a menos 2s, entre colchetes, a derivada de z com relação a s ao quadrado mais a derivada de z com relação a t ao quadrado. Então, para a gente fazer esse exercício, nós vamos precisar calcular as derivadas, né? As derivadas parciais. E para isso, a gente vai se basear nesse diagrama, né? Esse diagrama que é bastante utilizado, diagrama da árvore, serve para nos ajudar na hora de calcular as derivadas parciais pela regra da cadeia, né? Uma vez que eu vou ter que derivar z com relação a x, z com relação a y, mais x, pode ser derivada com relação a s e com relação a t, assim como o y pode ser derivada com relação a s e com relação a t. Então, com isso, a gente vai precisar montar as nossas derivadas parciais. Então, observe que com o auxílio do diagrama, dz, ds é a derivada de z com relação a x vezes a derivada de x com relação a s, somado com a derivada de z com relação a y, mais a derivada de y com relação a s. Por quê? Porque tanto o x como o y, eles contribuem com a parcela com relação a s, né? Então, se você observar o diagrama, ele calcular a derivada de z com relação a s, ele tem uma parcela dz dx, dz ds, mas também tem essa outra parcela com relação a y. Então, dz dy, né? dz dy vezes dy ds, tá? Então, observe que pelo diagrama da árvore, nós conseguimos calcular a derivada de z com relação a s, né? Na verdade, serve para nos auxiliar a montar essas derivadas parciais pela regra da cadeia. De modo semelhante, eu consigo a expressão dz dt, né? Isso é a derivada de z com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t, somado com a derivada de z com relação a y, vezes a derivada de y com relação a t. Então, uma vez que eu tenho essas duas expressões, eu preciso agora calcular a derivada de x com relação a s, de x com relação a t, de y com relação a s e de y com relação a t. Então, uma vez que eu tenho as minhas expressões, x é e elevado a s cosseno t e y é igual a e elevado a s seno de t, então, a derivada de x com relação a s é e elevado a s cosseno de t, a derivada de x com relação a t é menos e elevado a s seno de t, e a derivada de y com relação a s é e elevado a s seno de t, e a derivada de y com relação a t é e elevado a s cosseno de t. Então, agora é pegar essas expressões e substituir nas minhas equações 1 e 2. Então, dz ds é dz dx e elevado a s cosseno t, somado com dz dy e elevado a s seno de t. Bom, dz dt é menos dz dx e s seno de t, mas dz dy e elevado a s cosseno de t. Bom, eu agora preciso elevar ao quadrado essas expressões, né? Então, dz ds ao quadrado é dz dx ao quadrado e elevado a 2s vezes cosseno ao quadrado de t, mais duas vezes dz dx, dz dy e elevado a 2s cosseno t seno de t, mais dz dy ao quadrado vezes e elevado a 2s vezes seno de 2t ao quadrado. Ou seja, a minha dz ds era a soma de dois termos e elevar isso ao quadrado era o quadrado da soma, né? Então, por isso que apareceu essa expressão gigantesca. De modo semelhante, dz dt é dz dx ao quadrado
e elevado a 2s seno ao quadrado de t, menos 2 vezes dz dx, dz dy, e elevado a 2s seno t, cosseno t, mais dz dy ao quadrado, vezes e elevado a 2s, vezes cosseno ao quadrado de t. Bom, uma vez que eu tenho essas expressões, eu agora vou somá-las, né? Somar a equação 3 com a equação 4. E ao fazer essa soma, se você prestar atenção, esses termos do meio aqui, ó, esses termos do meio, eles são iguais, né? E, além disso, simétricos, né? Os sinais opostos. Então, eles se cancelam na hora de somar. E eu tenho que dz dx ao quadrado é e elevado a 2s. Na primeira expressão, aparece um cosseno ao quadrado e na segunda um seno ao quadrado. Então, ao colocar esse termo, que é comum às duas em evidência, aparece dz dx ao quadrado e2s vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, de modo semelhante aqui, ó. Esse termo aqui, ele aparece em comum, tanto na expressão de cima como na expressão de baixo, e quando eu somar, eu vou colocar em evidência e vai aparecer um seno ao quadrado mais um cosseno ao quadrado de t, né? Ou seja, excelente, porque isso aqui é 1, isso aqui é 1, e aí, ó, dz dx ao quadrado vezes e elevado a 2s, somado com dz dy ao quadrado vezes e elevado a 2s, né? Então, posso colocar esse e elevado a 2s em evidência. E agora, eu pego esse e elevado a 2s, multiplico ambos os lados por e elevado a menos 2s, e quando eu faço isso, aparece a expressão que nós queríamos demonstrar, tá? Derivada de z com relação a x ao quadrado mais a derivada de z com relação a y ao quadrado, tá aqui, é igual a e elevado a menos 2s, né? Vezes dz ds ao quadrado mais dz dt ao quadrado, tá? Então, nós conseguimos mostrar o que o exercício pedia.